Olá, esse é o Boletim Gazeta especial do seu final de semana, o grande resumo dos fatos que marcaram a cena política no Brasil, claro, passando pelo nosso estado, pelo nosso interior, que tem muitos acontecimentos. Quem nos ajuda a fazer todas essas análises é o Tiago Gomes, você sabe, nosso repórter especial de política, já aqui devidamente posicionado. Semana bem diferente, com muitas ações, tanto na capital, interior e também em nível nacional. Mas vamos começar aqui com esse cenário de estabilidade, já que a Justiça Eleitoral cassou mandatos de prefeitos aqui em Alagoas, pelo menos em 5 municípios. Isso aconteceu, Tiago. É isso, Marcos. É satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. A todos de casa, o nosso grande abraço. Enfim, olha, nós estamos acompanhando o cenário político diante de tantas decisões judiciais que estão acontecendo aí. São prefeitos, Marcos, que estão no mandato agora, acabaram de tomar posse, né? Tem alguns meses, tem 11 meses que tomaram posse, mas já enfrentam processos de cassação. São ações de investigação eleitoral que foram ingressadas, geralmente por pessoas da oposição, que observaram ali durante a campanha, durante o período de pré-campanha, algumas questões que poderiam se enquadrar em crime eleitoral. Então, nós fizemos um apanhado do último final de semana, assim, durante a semana, né, das decisões judiciais que foram tomadas. Teve uma decisão recente que aconteceu ao longo dessa semana, mas nós fizemos um apanhado ao longo dos últimos meses do que tem acontecido decisão judicial envolvendo prefeitos e vice-prefeitos dos municípios alagoanos. Então, nós vamos colocar na tela quais são esses locais em que há decisões já tomadas em primeira instância, os prefeitos continuam nos mandatos, mas eles estão com mandatos ameaçados, estão aí correndo o risco de perder esse diploma eleitoral, ou seja, sair dos seus mandatos se o recurso que eles forem ingressar, de repente, não for aceito pela Justiça Eleitoral. Nós temos aqui na tela o primeiro deles, que foi a decisão tomada essa semana, Marcos, que é o prefeito de Passo do Camaragibe. O prefeito Ellison Santos, que é o prefeito reeleito do município lá de Passo de Camaragibe, e também o seu vice, o Adeildo Petrúcio. Ambos são do Republicanos, o partido que aqui em Alagoas tem alguns prefeitos, ele é um dos prefeitos do Republicanos, tinha lá... concorreu às eleições agora para a reeleição com a candidata do MDB, mas aí houve uma decisão judicial para cassação dos diplomas do mandato dos dois. O motivo é contratações em massa no ano eleitoral e aumento de quase 50% na folha de pagamento. Tá? Aí a Justiça entendeu, recebeu essas informações, Marcos, dizendo que durante o período de pré-campanha, o prefeito e o vice-prefeito contrataram muita gente para a folha de pagamento. São pessoas que estavam ali engrossando, né, engrossando a lista de pessoas que estão recebendo pela prefeitura, e aí a Justiça Eleitoral entendeu que aquilo ali poderia ser enquadrado em abuso de poder político e abuso de poder econômico. Ou seja, não tem a igualdade, né, no processo eleitoral. Eles gostam de falar equidade. Isso. Né? Porque a partir do momento que você enche a máquina com 50% do que é a folha, isso, é claro que essas pessoas vão ter a obrigação de votar em você e mobilizar também essa busca de votos. Quer dizer, você deixa qualquer concorrente abaixo dessa situação. Exatamente. Né? Então, foi exatamente isso que a Justiça Eleitoral entendeu. A denúncia foi formulada, foi feita, e a Justiça realmente entendeu que os argumentos apresentados na denúncia eram de que essas contratações em massa, elas poderiam beneficiar diretamente a candidatura à reeleição do Ellison Santos, prefeito reeleito do município do Passo de Camaragibe. Tá? Então, além da questão da cassação do diploma do prefeito e do vice, a Justiça Eleitoral, em primeira instância, além da cassação, no caso, a inelegibilidade por 8 anos dos dois, tá? E também determinou a nova eleição para decidir quem será o novo prefeito e o novo vice. Claro que, em grau de recurso, ele vai colocar esse recurso aí na Justiça Eleitoral, pode até colocar alguns embargos de declaração, né, que você contestar a sentença que foi formulada. Depois disso, ele pode ir diretamente para o Tribunal Regional Eleitoral, e aí, depois que esgotar os recursos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, e aí ele não conseguir êxito, ele pode ir para o Tribunal Superior Eleitoral. Quando ele for para o Tribunal Superior Eleitoral e realmente aqui todos os recursos negarem, aí ele é afastado do cargo, tá? Isso, de fato, se não conseguir êxito no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral já afastado do cargo, pelo menos se essa for a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Por enquanto, ele falou
para a imprensa que ainda não tinha recebido, pelo menos até a última sexta-feira, Marcos, não tinha recebido oficialmente essa decisão judicial e, por isso, iria aguardá-la para depois tomar a decisão do que vai fazer. Mas já antecipou que vai entrar com recurso, obviamente, para tentar reformular essa sentença prolatada pela Justiça Eleitoral da primeira instância. E adiantou também, já antecipando aí sua defesa, de que utilizou todos os recursos necessários dentro das regras da Justiça Eleitoral para fazer sua campanha. A gente sabe que na campanha tem todo um rito, né, todo um monte de regra aí que os candidatos precisam seguir, e ele disse que respeitou todos eles. E nesse recurso que ele vai interpor, ele vai tentar mostrar que realmente não cometeu nenhum crime, nenhum abuso de poder econômico e político na situação por lá. Quem comemorou, Marcos, e a gente queria colocar isso aí porque é um contraponto, né? A candidata, na época, né, a Vânia do Passo, foi prefeita do município, ela utilizou as redes sociais para comemorar essa decisão tomada em primeira instância. Vamos então acompanhar. De forma que esse cidadão que dizia que ia entrar para a história como o primeiro prefeito reeleito do Paço de Camaragibe, na verdade vai passar para a história, para os anais da história, como o primeiro prefeito cassado da história do Paço de Camaragibe, por todas as práticas das suas ilegalidades. Abuso de poder econômico. Abuso de poder político e econômico, viciando o resultado, fraudando o resultado das eleições. Viva! Grande dia! A justiça foi feita! A justiça foi feita! Grande dia para o povo do Paço de Camaragibe! Viva o povo do Paço de Camaragibe! Viva a sua liberdade! Valeu! Claro que isso gera uma repercussão na cidade, né? Movimentação política, enfim, é algo que está posto aí, vai ter agora os recursos, como você bem falou. Essa repercussão lá do Paço é muito parecida com o que aconteceu também em outras cidades, né? Isso. Marimbondo também teve uma situação assim, né? Teve vários municípios, Marcos, a gente queria até colocar na tela para que vocês pudessem relembrar quais são esses municípios de Alagoas, além do Paço de Camaragibe, que estão enfrentando a mesma situação. O prefeito está nessa situação de cassação do mandato. Podemos colocar na tela aí quem é esse prefeito, Piaçabuçu, tá? O prefeito Rimes Lessa, o prefeito, e o seu vice, o Carlos Ronalça, estão nessa situação também de cassação do seu diploma. Isso quer dizer que eles estão correndo o risco de perder os seus mandatos, tá? A decisão foi tomada pela Justiça Eleitoral, tem os mandatos cassados, e o motivo de distribuição irregular de benefícios e uso da máquina pública. São motivos muito semelhantes, exatamente quando os prefeitos estão nos seus cargos e utilizam a máquina pública para dar algumas vantagens, contratar pessoal, enfim, são situações muito semelhantes que a Justiça Eleitoral fica de olho, e claro que as denúncias sempre chegam depois da campanha terminar. Quando a campanha termina, aí os advogados da oposição que perderam a eleição já ficam ali se articulando para tentar colocar essa ação na Justiça, que poderá lá na frente culminar na perda do mandato do prefeito, tá? Então, sanções, nesse caso da Justiça Eleitoral lá em Piaçabuçu, é a cassação e mais também a inelegibilidade do prefeito e também do seu vice. A situação dele continua com a cassação mantida e novas eleições devem ocorrer no município, claro, quando nós explicamos daí agora há pouco, se o grau de recurso for esgotado na Justiça Eleitoral de Alagoas, quando ele ingressar na Justiça Eleitoral lá na instância superior, ele poderá ter o afastamento concretizado. Temos outro município também que a gente queria virar a tela, mostrar outra situação em Senador Rui Palmeira, também a mesma situação. O prefeito Joãozinho, que é o João Carlos Rodrigues, prefeito, e o seu vice, o Alisson Feitosa, também na mesma situação de cassação dos mandatos, o motivo, abuso de poder político e condutas vedadas. Mesma coisa, situações em que os prefeitos tomam alguma atitude ali que é interpretada como uma situação de crime eleitoral e por isso há essa ação movida na justiça e aí depois houve essa cassação do diploma na justiça do primeiro grau. Então, cassação e inelegibilidade também são questões muito parecidas e por enquanto novas eleições serão determinadas e a defesa está recorrendo lá no município de Senador Rui Palmeira. Lembrando, Marcos, mais uma vez, que esses prefeitos estão no início do mandato, tá? No início desse segundo mandato, do primeiro mandato, a depender, mas já enfrentam essa resistência aí, já gastando energia de outro jeito, em vez de estar ajustando as contas da prefeitura, modificando as coisas, levando vantagens para
a população, estão gastando energia com processos judiciais. Por isso que quase sempre quando há também a cassação, né, por estar menos de 2 anos do mandato, eles preveem uma nova eleição, né? Isso. O que acaba sendo prejudicado porque em grau de recurso pode ser que passe até da metade do mandato, né, Tiago? No jargão político a gente chama de estar sangrando, vai ficar sangrando ali e a população fica naquela incerteza. E aí, será que esse prefeito vai continuar ou será que ele não vai? E o prefeito fica ali tentando se justificar o tempo inteiro para a população, tá? Vamos ir à tela mostrar mais a situação de Maribondo, como você havia falado, é o prefeito Bruno Teixeira, né, que é no caso aqui Bruno Zeferino, prefeito, e o seu vice também, o Biratã Nunes, na mesma situação. É uma decisão tomada também recentemente, cassação dos diplomas, motiva abuso de poder econômico na campanha. Também algumas decisões tomadas ali de vantagens, concessão de benefícios para a população durante a pré-campanha, e aí a oposição se ligou naquilo ali, mandou prints, fez vídeos, tudo, e mandou para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral entendeu que aquilo ali realmente era crime eleitoral. Sanções: cassação, inelegibilidade por 8 anos. Por enquanto, ele ingressou com alguns embargos para reformar a decisão inicial da Justiça Eleitoral. Esses embargos foram rejeitados, quer dizer, a Justiça não aceitou os argumentos apresentados pela defesa dele e segue agora recurso no Tribunal Regional Eleitoral. Vê que aí já está bem avançado essa questão do recurso. Outro fato que a gente queria mostrar, outro município, o município de Canapi, mostrando a prefeita Josélia Melo, que é a Josélia de Zé Hermes, irmã de Zé Hermes, né? Ela foi sucedida pelos seus parentes lá naquele município. É uma prefeita do Progressistas, tá? E ela teve o diploma cassado. O seu vice também estava na mesma situação, no mesmo processo ali, também foi alvo, mas a Justiça entendeu que ele, o vice dela, não cometeu os crimes que estão atribuídos a ela, que é abuso de poder e desinformação nas redes sociais, fake news. Segundo a denúncia, a prefeita Josélia teria utilizado as suas redes sociais para espalhar para a cidade algumas informações que seriam equivocadas em relação à oposição durante as eleições de 2024. Então, por isso, ela foi enquadrada nesses 2 crimes aí que estão sendo alvos dessa investigação. Sanções: cassação e também inelegibilidade, e a situação da prefeita, ela está recorrendo e o vice foi absolvido, como eu já adiantei aqui para você, Marcos. Pois é, e a movimentação no interior, ela continuou grande, né? Porque se em alguns momentos tem questão diretamente ligadas aos gestores, tem uma particularidade em relação a 2 riachos. Isso. Lá é a questão dos eleitores, quer dizer que a cidade tem mais eleitores do que deveria, e a Justiça Eleitoral também bateu em cima. Foi. A Polícia Federal esteve lá em 2 riachos, fez uma operação na última quinta-feira, levou as equipes da Polícia Federal lá, os carros da Polícia Federal bateram em algumas portas, e aí foram lá tentar buscar algumas informações para subsidiar uma investigação que está em curso. Essa investigação, ela resultou na Operação Espólio, que foi desencadeada na última quinta-feira. E qual é o objetivo dessa operação? Desarticular um grupo que poderia estar fraudando endereços residenciais. As pessoas estariam mudando de endereço, saindo de outros municípios, indo para 2 riachos e apresentando o comprovante de residência falso. Tá? Então, isso só aconteceu porque 2 eleitoras foram presas lá atrás e foi descoberto ali, durante a abordagem a ela, que elas estavam apresentando esses documentos falsificados. Aí, na conversa que tiveram com elas, né, os policiais conseguiram descobrir outras coisas. Com muita habilidade. E aí foi o resultado de toda essa operação que foi deflagrada na última semana pela Polícia Federal aqui no município de 2 riachos. Tá? A investigação continua, é uma investigação com base em fraudes eleitorais, a denúncia é justamente essa, beneficiando pessoas, políticos daquele município, tá? Então, é mais uma situação em que há uma investigação em curso e que poderá lá na frente implicar no gestor, né, ou em outras pessoas ali, porque... Em quem se beneficiou, né? Quem se beneficiou. Inclusive, a investigação, ela aponta que há servidores do município de 2 riachos que estariam envolvidos nessa trama, nesse esquema de falsificação de endereços para que pudesse inchar a quantidade de eleitores lá no município de 2 riachos. Agora, interessante, né? No dia da eleição, você passar assim, não ver ninguém conhecido. Deve ser uma situação assim terrível. Eu só não gostei do nome. Aí você vota aqui, eu voto aqui. De onde você é, né? Eu só não gostei do nome Espólio. Podia ser caça-fantasma, alguma coisa assim, ficaria mais, né, palpável, mas tudo bem. Agora, o detalhe é o seguinte, né? Está tendo toda uma desorganização no que diz respeito a essa atuação
legislação municipal, a eleição foi há pouco tempo, né? Por exemplo, essa questão das câmaras municipais, né? Os caras, eles ganham as eleições, aí são eleitos e rapidamente já querem fazer a reeleição, mas também teve cassação em relação a isso, né? A justiça... Eleições anuladas. Né? Eleições anuladas já da mesa diretora. Nós sempre estamos acompanhando esse tipo de fato, porque a Justiça Eleitoral também está de olho nessas antecipações das eleições da mesa diretora. O que é que acontece? Os vereadores, eles tomaram posse agora no início de 2025, nessa legislatura, e aí eles se articularam já depois da eleição. Se articularam no sentido de organizar quem seria o presidente, quem seria o vice, tá? Quem seria o secretário. E aí, nessa articulação toda, eles já fizeram o seguinte: olha, nós vamos colocar essa mesa diretora agora, mas também vamos contemplar quem não foi contemplado agora nessa mesa diretora. Então, o que é que eles fazem? Então, vamos antecipar a eleição para que o próximo biênio, né, 2027, 2028, para a gente garantir, pelo menos, que esse grupo político ele se mantenha ou ele seja renovado de acordo com essa articulação que foi feita agora. Recentemente, no caso dessa semana, saíram 2 decisões. Na Barra de Santo Antônio, aqui no litoral norte de Alagoas, a Justiça Eleitoral analisou uma ação judicial que foi ingressada, né? A Justiça Comum, na verdade, não foi nem a Justiça Eleitoral, a Justiça Comum analisou um pedido que foi feito por 4 vereadores contra a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores daquele município. No último dia 18, Marcos, eles se reuniram ali, convocaram os parlamentares, né, os edis, para fazer essa eleição antecipada, fizeram uma sessão especial, fizeram essa sessão, conseguiram eleger a mesa diretora para 2027, 2028. E aí os vereadores que perceberam essa movimentação toda já ingressaram na Justiça, e a Justiça já concedeu a anulação, né? Deu a sentença para eles favorável para anular essa eleição da mesa diretora antecipada na Câmara de Vereadores do município da Barra de Santo Antônio, tá? E o fato é o seguinte: não se pode fazer eleição antecipada, somente pode fazer com 3 meses antes do processo da próxima legislatura, ou seja, outubro de 2026. Então a Justiça Eleitoral, a Justiça Comum, que já concedeu essa decisão, já disse o seguinte: todos os atos da mesa diretora para a convocação dessa eleição já foram anulados e a partir de agora eles vão se articular apenas para o final de 2026 para eles se articularem nesse sentido. Cabe recurso, mas eles vão vão tentar se articular até lá. O mesmo aconteceu em Colônia Leopoldina, tá? É outro município, tá? Aí tem a sede aí do Poder Legislativo, a mesma decisão, mas só que lá tem um diferencial. Os vereadores se reuniram no começo do ano. Assim que eles tomaram posse, eles já fizeram 2 eleições. Fizeram a eleição para essa legislatura, para esse biênio, 2025-2026, e já fizeram outra eleição para 2027 e 2028. Então aí a situação foi bem mais grave em relação do ponto de vista da legislação, né? O assunto é o mesmo. No Supremo Tribunal Federal já tem decisões favoráveis para que essas situações não aconteçam e orientando as câmaras a justamente fazer eleições perto da próxima legislatura, o que não está sendo respeitado por essas câmaras legislativas. Realmente o Brasil, né, a política não é para amadores, né? Isso aí são coisas que estão acontecendo. Para fechar esse giro pelo interior, você acabou descobrindo, por meio de publicação em Diário Oficial, uma prefeitura de Alagoas que deve ter o maior recesso de final de ano, e eu queria que você apresentasse para todos os nossos telespectadores que prefeitura é essa, que decisão polêmica é essa também, Tiago. O prefeito Júnior Tuté, de lá de Satuba, né, próximo aqui de Maceió, região metropolitana aqui da capital, ele utilizou assim, dessa prerrogativa dele e concedeu esse recesso. Esse recesso ele pode ser concedido, né? Já foi feito, muitas prefeituras fazem, mas o fato é que ele concedeu quase 30 dias de recesso para os servidores, lá, o recesso de fim de ano. Então, a partir do dia 15, né, daqui a alguns dias aí de dezembro, os servidores vão parar as atividades e só retornam no dia 9 de janeiro. Ou seja, quase um mês depois, são 26 dias juntando tudo ali, porque essa decisão ela começa numa segunda-feira, termina numa sexta, e no caso, dia 9 é uma sexta-feira de janeiro, e como tem a sexta, o sábado e o domingo, então só retorna na segunda-feira.
Vejam só aí, ele ganha umas 3 dias além dos dias que foram organizados ali pelo prefeito. Então, vão voltar praticamente para receber o salário, né? Sem ter trabalhado. Sem ter trabalhado. Interessante, né? Aqui na tela vocês estão vendo o decreto que foi publicado pelo prefeito no Diário Oficial dos Municípios Alagoanos. Esse diário ele está disponível sempre lá no site da Associação dos Municípios, Marcos. É até interessante que quem tiver curiosidade, observar o que é que os prefeitos estão fazendo, observar aí que existem essas decisões que são tomadas pelos prefeitos, né? Ele considerou aí as festividades natalinas e do Ano Novo, são de cunho eminentemente familiar e religioso, ou seja, para você estar com sua família, para você aproveitar também um festejo religioso, ir para a missa, para a igreja, né? Enfim, para a sua fé, você precisa estar na sua casa e não precisa trabalhar. E voltar descansado, para produzir mais. Isso. Tá? Agora o seguinte, Natal lá é coisa séria, né? Sim, muito sério. E além disso, ele diz o seguinte, olha, tudo bem que nós vamos liberar os funcionários, mas quem está no serviço essencial, naquelas secretarias, né? Se a gente puder virar a tela, mostrar a próxima, as secretarias das pastas que são consideradas serviços essenciais. Administração, saúde, infraestrutura, transporte, iluminação, urbanização, meio ambiente, social e educação, precisam indicar os serviços que são essenciais e estabelecer um cronograma de funcionamento público. Ou seja, não vai parar os serviços essenciais. Não estamos falando aqui, né, de forma leviana, que vai parar tudo lá em Satuba. Não. Os serviços essenciais estarão garantidos por esse decreto aí. Quem não está enquadrado, Marco, no serviço essencial é que está comemorando, pode inclusive marcar sua viagem e viajar tranquilamente, porque o prefeito liberou. Ai, meu Deus do céu, olha, essa foi fantástica. Se essa moda pega... Agora, vai gerar uma economia, porque enquanto não vai ter demanda, né, da totalidade aí dos servidores públicos, de alguma forma gera uma economia. Agora, que a repercussão, né, acabou sendo grande, também foi. Mas não foi esse o motivo que ele colocou lá no, né, porque ele sempre coloca, considerando. Estamos dando um spoiler aqui, para a próxima já ter. Ele não considerou o fato de economia de energia, né, de economia de gastos do município. Ele colocou outras considerações ali que não são essas, né? O fato é que ele colocou isso aí, inclusive essa semana eu observei muitas redes sociais do prefeito, tem visitado os órgãos públicos, conversado com a população. De repente, nessas andanças lá pelos órgãos públicos, Marcos, surgiu essa demanda de que, olha, vamos agora fazer, prefeito, dá um crédito aí pra gente, libera aí a gente no final do ano, e o prefeito acho que atendeu essa demanda nesses áudios, ou melhor, nessas situações todas aí, nessas conversas com os servidores. É interessante, né? Tomara que não mude lá, depois o povo vai ficar com raiva da gente, tá divulgando essa história toda, mas que é um modelo interessante Agora, você destacou para nós, Tiago, aí numa cartela, o que de fato muda, né, a partir dessa isenção do imposto de renda. Eu queria que você mostrasse para os nossos telespectadores com detalhes. Nesse caso, Marcos, a gente pediu um auxílio de uma advogada tributarista, a gente pediu para que ela resumisse exatamente o que é que vai mudar a partir de agora. Dá muitas dúvidas, claro que ao longo do ano que vem, quando realmente começar a valer essas novas regras, muita gente ainda vai correr para os contadores para saber exatamente o que é que vai mudar, se realmente se encaixa, se não vai, se quem tem duas rendas, se quando se junta, vai ter realmente essa isenção, enfim, muitas dúvidas podem surgir ainda, mas tivemos a curiosidade, né, o cuidado de falar com essa advogada, a doutora Juliana, que ela pudesse assim, resumir para a gente quais seriam as mudanças mais específicas, mais claras para a população alagoana e brasileira. Vamos então ver o que foi que ela falou. Olá, eu sou Juliana Cabral, advogada especialista em direito tributário, e hoje vamos desmistificar os efeitos práticos da reforma da tabela do imposto de renda da pessoa física. A mudança representa um ajuste histórico na forma como o Brasil tributa a renda, e o impacto é imediato no bolso de milhões de brasileiros. A principal novidade é a ampliação da faixa de isenção. Portanto, se você recebe até R$5.000 por mês, você agora está totalmente isento do imposto de renda. Isso significa um fôlego financeiro para milhões de brasileiros que, a partir de agora, não terão mais a retenção mensal do imposto de renda na fonte. Na prática, para esse grupo, há um aumento real da renda disponível, o que, segundo o Ministério da Fazenda, deve estimular o consumo e injetar capital na nossa economia. Mas o benefício não para por aí. Quem tem uma renda mensal de até R$ 7.350 também terá acesso a novos descontos progressivos. Isso reduz o valor retido e torna a tributação mais justa para a classe média. Portanto, essa alteração ela promove um sistema mais progressivo. A lógica é simples: reduzir o peso do imposto para quem tem menor capacidade de contribuição. É fundamental destacar que essa reforma não é apenas sobre isenção, ela é parte de um ajuste mais amplo para buscar maior justiça fiscal.
Que na prática o governo chama de justiça tributária, né? Algo que, particularmente, há mais de 2 décadas eu ouço falar disso. Isso era uma proposta das primeiras gestões ainda do presidente Lula, as 2 últimas, que era de fazer exatamente uma revisão da tabela do imposto de renda. Demorou, mas chegou. Vamos ver como é que será a expectativa para o próximo ano. Para fechar esse primeiro bloco aqui do Boletim Gazeta Especial, uma reunião importante com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, a respeito da questão das exportações que interessam a Alagoas, é isso? Interessam. Representantes do governo do estado, Marcos, estiveram essa semana lá em Brasília, numa convocação de uma reunião, que foi uma reunião extraordinária, que foi convocada aí pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que na ocasião estava como presidente em exercício. O presidente Lula ainda estava lá na África, numa atividade oficial da presidência da República, e o vice-presidente Geraldo Alckmin convocou alguns representantes dos estados para discutir justamente essa questão da pauta da importação, das exportações, o que é que vai mudar, o que é que não muda, a questão do tarifácio, que realmente tem novidades aí nos últimos dias por parte dos Estados Unidos, também entrou em pauta, foi um dos assuntos debatidos ali, para melhorar inclusive o ambiente de negócios, os estados pudessem assim melhorar essa questão da importação, de que maneira poderia contribuir com o Brasil nesse sentido. Daqui de Alagoas, representantes das secretarias de desenvolvimento econômico e também das relações federativas e internacionais estiveram presentes nessa reunião aí com o presidente Geraldo Alckmin, tá? E eles discutiram, apresentaram algumas ideias aqui de Alagoas, tiveram um momento de fala também, puderam falar sobre o que é que Alagoas está contribuindo nesse sentido, de que maneira está sendo impactado, inclusive com esse tarifaço. O setor sucroenergético é um dos que foram diretamente afetados por esse tarifaço dos Estados Unidos. E o secretário de Relações Internacionais Federativas, o Júlio César, ele nos mandou um vídeo em que ele resume exatamente como foi essa reunião e o que é que pode se esperar a partir de agora nesse novo momento aqui do Brasil. Vamos ver. O governo de Alagoas ratifica seu alinhamento com o governo federal e com os estados da federação, no equilíbrio fiscal e comercial e principalmente na balança comercial do Brasil com as nações amigas, com os parceiros estratégicos. Participamos ativamente com o presidente em exercício e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, sob o plano estadual de exportação para todos os estados, alinhando essas ações com o governo federal e com políticas públicas que garantem esse equilíbrio e combatem principalmente os efeitos negativos causados pelos tarifácios implantados, sobretudo aos produtos nordestinos, especialmente o açúcar e o álcool. Nós estamos discutindo a busca de mercados novos e parceiros importantes que podem ajudar não só Alagoas, mas o Brasil a ampliar as operações comerciais com várias nações no mundo inteiro. Em Alagoas tem um dado que é muito positivo. Do ano passado para cá, ampliamos em 17,3% o número de empresas exportadoras. Isso significa dizer que as ações da CERF e também da CEDICS, que representa o comércio, a indústria e o serviço, e a CEF, as relações nacionais e também federativas e internacionais, vão somando um conjunto de esforços que garantem com que Alagoas ganhe mais mercado e faça mais negócios, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. É o grande objetivo, né? Que Alagoas realmente desponte, estão tentando aí abrir mercados, novos mercados, apresentando Alagoas, inclusive em feiras internacionais. É um momento em que Alagoas está tentando despontar nesse ambiente de negócios também, Marcos. Só que quando se refere à questão do açúcar, os americanos pagam melhor pelo açúcar de Alagoas por conta da sua qualidade. E manter um relacionamento comercial com os Estados Unidos acaba também criando um reflexo até mesmo para as futuras negociações, porque afinal de contas é a maior economia capitalista do mundo, tá? Com essa informação a gente vai encerrando esse primeiro bloco do Boletim Gazeta Especial. Não sai daí, porque o Tiago tem muito mais daqui a pouco no segundo bloco. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Boletim Gazeta Especial. Você está vendo aí um ângulo diferente. Ao fundo, a redação Márcio Canuto, que sempre dá muito suporte aqui em todos os programas que nós gravamos, claro, levando o melhor da informação para você. Essa é uma edição especial do Boletim Gazeta, com foco aí em política. Política é um quadro, né, dentro da semana aqui com o querido Tiago Gomes, e no final de semana ele prepara
todo esse conteúdo para você. E agora, a gente vai falar, já que a semana que passou também foi marcada pelo início do cumprimento da prisão de 27 anos, né, por tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro e do núcleo, né, ao qual ele está ligado, mas um magistrado alagoano, ex-magistrado alagoano, melhor dizendo, usou as redes sociais para convocar uma paralisação no país após essa prisão, Tiago. Logo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, determinando a execução da pena e a prisão, consequente prisão definitiva do presidente Jair Bolsonaro, muitas pessoas utilizaram as redes sociais, Marcos. Uma delas foi o desembargador aposentado, Sebastião Coelho. Ele está aposentado pelo Tribunal de Justiça de lá do Distrito Federal, tá? Não é aqui de Alagoas, ele é natural aqui de Alagoas, do sertão alagoano, e ele se posicionou muito, tem se posicionado, e nas redes sociais a gente já percebe que que ele tem um viés meio político também, porque ele é pré-candidato ao Senado, tá? Então, na sua fala nas redes sociais, ele critica esse momento que está passando o ex-presidente, ele é muito alinhado às ideias do ex-presidente Jair Bolsonaro e convocou justamente essa paralisação. Então vamos ver quais são os moldes, né, que ele estava pretendendo aí para a convocação desse manifesto aqui no Brasil. Vamos ver. Paralisação. Este é o caminho que nos restou. Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui, sem qualquer resultado. E qual o objetivo dessa paralisação? A anistia ampla, geral e irrestrita para todos do 8 de janeiro e para o presidente Bolsonaro, que representa a todos. Qual o destinatário dessa paralisação? O Congresso Nacional, que está de costas para o povo brasileiro. Meus amados irmãos, conterrâneos, os únicos setores que não podem parar são bombeiros, hospitais e ambulâncias. Os demais, tudo pode parar. Você vai me perguntar, será uma paralisação total nacional? De início, dificilmente. A paralisação deve ser por setores. O setor, quem é líder de um setor, chama a paralisação no seu setor. A partir do início de algum setor, os demais vêm para agregar, para somar. E a partir dessa união de todos nós poderemos resgatar o nosso país. Conterrâneos, lembrem, vocês sabem, todas as ditaduras contam com o apoio do Poder Judiciário, com o respaldo do Poder Judiciário, para dar aquela roupagem de legalidade. Todas, no mundo todo. Mas no Brasil, a ditadura é o próprio Poder Judiciário. Nós não podemos mais aceitar isso. Até quando nós vamos ficar de braços cruzados, esperando o nosso país afundar? Até quando nós vamos acatar, ficar quietos, vendo um capitão do Exército preso na Polícia Federal, quando deveria estar preso numa unidade do Exército Brasileiro, e o comandante do Exército calado, de cabeça baixa? Essa é a hora, meus irmãos, meus amados irmãos e conterrâneos. Paralisação já! Pois é, uma espécie de greve geral, é isso? Não ficou muito claro, né? Ele queria que as pessoas... Primeiro que o Exército se posicionasse, né, em relação à prisão, não só do Bolsonaro, como de outros generais, né, que estão ali também nesse núcleo crucial da trama golpista. Mas também ele queria que isso avançasse para outros setores também, as pessoas se posicionassem, principalmente aqueles que estão ideais conservadores. Ele não explicou bem, mas pediu para que as pessoas fizessem esse movimento no Brasil. Como você já havia colocado que ele é candidato a candidato, né? Porque pré-candidato é só quando já está próximo do calendário eleitoral. Na prática, é mais uma maneira de se manter alinhado com a linha mais próxima do presidente Bolsonaro, que são os bolsonaristas raiz, né? E para tentar, a partir disso, ter uma mobilização também para a sua pré-candidatura. Vamos aguardar, está posto aí essa opinião. Agora, a última vez que mobilizações assim ocorreram no Brasil, resultaram nos acampamentos dos quartéis, posteriormente no quebra-quebra dos 3 poderes, e que foi interpretado pelo Supremo como tentativa de golpe. Está lá as pessoas presas e agora, inclusive, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E foi essa também a preocupação, né, do ministro Alexandre de Moraes, quando prendeu
prendeu preventivamente Bolsonaro, porque foi convocado uma vigília. Uma vigília. Né? Então, justamente essa preocupação de que ali não se virasse outros acampamentos. Né? Houve uma Outros tentativa momentos de fazer uma narrativa de que o STF agiu contra um movimento religioso, mas na verdade era preocupação com as imagens do passado, né? Isso. É bom deixar claro essa discussão. Quem também falou e repercutiu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando-a também num plano político, inclusive da questão dos próximos militares das Forças Armadas, foi o Aldo Rebelo, ex-ministro do governo Lula, ex-integrante do PCdoB, atualmente no MDB, ele é alagoano, é jornalista e ligado, inclusive, a Tarcísio de Freitas. Ele falou, inclusive, que parecia até uma revanche em relação ao que aconteceu em 64, Tiago? É isso, exatamente isso, Marcos. Ele tem se posicionado muito com algumas ideias voltadas para o campo da direita, tá? Saindo um pouquinho da sua trajetória política lá atrás, muita gente estranhando, de fato, os posicionamentos de Aldo Rebelo, mas o fato é que dessa vez ele utilizou as redes sociais dele, gravou um vídeo mostrando assim, a opinião dele em relação à prisão de integrantes das Forças Armadas, dizendo que enquanto outros países estão investindo muito, dando certa credibilidade, investimento pesado nas Forças Armadas, né? Fortalecendo esse grupo social assim, do país, esse braço da sociedade, aqui no Brasil, segundo ele, estão enfraquecendo as Forças Armadas. Vamos então ver o que foi que ele falou. A justiça brasileira acaba de condenar à prisão em definitivo 4 oficiais generais das Forças Armadas. São 4 oficiais de 4 estrelas, 3 generais e 1 almirante. O general Braga Neto já estava preso, os outros serão recolhidos, o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio e o general Augusto Heleno. O episódio se reveste de muita gravidade. Nós não temos oficiais generais acusados de crime comum. Eles não roubaram, não desviaram recursos das Forças Armadas. Eles receberam a condenação política. Às vezes dá a impressão que é uma revanche tardia de 1964. Como não se pôde condenar os generais vitoriosos naquele golpe, se inventa um golpe de Estado agora que não foi provado nos autos para condenar 4 integrantes da instituição mais patriótica, mais nacionalista e mais responsável, que são as Forças Armadas. E permanecem naturalmente circulando livremente pelo país os representantes das instituições que colaboram com organizações não governamentais financiadas do exterior, que bloqueiam o desenvolvimento do Brasil, que sabotam o desenvolvimento do Brasil. Os representantes dessas corporações estão livres. E qual é a gravidade? Porque isso tem consequência. No momento em que o mundo vive a valorização das instituições militares, quando a Europa aumenta o orçamento das suas Forças Armadas, a China, a Rússia e os Estados Unidos valorizam as suas instituições militares, as nossas são submetidas a um processo de degradação. Isso não é uma punição individual contra 4 oficiais generais, é uma punição coletiva. Eu acho isso muito grave. É bom registrar mais uma vez que foi uma condenação política. Acusados por uma tentativa de golpe que rigorosamente os autos não conseguiram provar. Isso é o nosso país. O Brasil precisa reagir e enfrentar essa situação para que o nosso futuro, a soberania do Brasil, a soberania da nossa geografia, da nossa economia, da ciência, da tecnologia e das nossas Forças Armadas, que o nosso futuro não seja comprometido. É isso. Foi ministro, inclusive, nas gestões de esquerda, nas gestões de Lula e também na gestão de Dilma. Aldo Rebelo era quem fazia também essa ponta, essa interlocução com as Forças Armadas, tá? Muitos não entendem, ele deu entrevista para nós aqui no podcast, Gazeta News, e ele falava muito de quanto ele sempre foi um nacionalista, né? E nessa condição de nacionalista, nesse processo de afastamento da esquerda tradicional, ele se aproximou mais do nacionalismo, por isso essa defesa da região norte, essas explorações que acontecem naquela área, que acabam prejudicando a história do próprio país do modo geral. Não deixa de ser uma mudança política radical, mas sempre se posicionando o nosso alagoano Aldo Rebelo.
E houve também manifestações, mas aí já no campo político, da oposição, os políticos com mandato, que agora tentam investir, mais uma vez, a ressuscitar aí o projeto de anistia ampla e restrita, indo além daquela ideia de dosimetria que só beneficiaria às pessoas mais simples, né, que tenham sido condenados lá pelos atos de 8 de janeiro. E aí isso está sendo capitaneado pelo PL em Brasília, né? Os deputados, senadores que estão aí no campo da oposição ao governo Lula, eles se posicionaram rapidamente, né, sobre isso. Na verdade, vem se posicionando, vem se articulando nesse sentido para tentar, inclusive, colocar projetos ligados a que poderão beneficiar essas pessoas que foram presas e agora condenadas pela tentativa de golpe, né, pelos atos do dia 8 de janeiro. Enfim, mas o fato é que agora é um novo momento, porque o que eles estão planejando? Elencaram um porta-voz, esse porta-voz é o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e aí o que é que ele vai fazer agora? Ele vai se articular junto com essa oposição, falar com o presidente da Câmara, falar com o presidente do Congresso Nacional, para que a partir de agora a meta deles é colocar o projeto da anistia para frente, tá? O que eles querem é colocar esse projeto para votação, mesmo que não tenha a quantidade suficiente de votos que eles acreditam que não tenham, mas o que é que eles querem agora? Bota o projeto para frente, bota o projeto porque eles querem um fato político. Então, a prioridade agora, Marcos, é que esse projeto da anistia passe, então, pela Câmara dos Deputados. Vamos, então, ver o que o Flávio Bolsonaro falou depois dessa reunião que teve imediatamente após a prisão definitiva de Jair Bolsonaro. Hoje a gente acabou de ter uma reunião muito importante para redirecionar a oposição no Congresso Nacional e saímos daqui com a voz uníssona que o nosso objetivo único a partir desse momento é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e em tendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. Não abrimos mão de buscar isentar dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. Eu fiz um chamado para orar pelo presidente Bolsonaro, pela sua saúde, por justiça, e de uma forma mirabolante. O que nós vimos foi isso ser transformado, ser criminalizado. Fomos acusados de metodologia de uma organização criminosa por querer orar, exercer o nosso direito constitucional sagrado de reunião, e é uma suposta fuga do presidente Bolsonaro. Esse motivo esdrúxulo, covarde e inconstitucional foi usado para criminalizar a liberdade de religião no nosso país. Tanto é que aconteceu a vigília, fizemos as orações e depois foram todos para casa de uma forma pacífica, contrariando o que ele botou no papel. Porque na cabeça dele, eu acho que ele nos mede pela sua régua, ele entendeu que isso seria um primeiro momento para começarmos a mobilizar acampamentos e permanência de pessoas nas ruas, em especial próxima à residência do presidente Bolsonaro, o que nunca passou pela nossa cabeça, mas ele entendeu que ele tem um poder, parece, né, muito sobrenatural de saber o que vai acontecer no futuro. Errou mais essa previsão, porque nós nunca tivemos a intenção de fazer nenhum tumulto próximo ao condomínio do presidente Bolsonaro, mas sim orar porque nós acreditamos, fomos buscar força na nossa fé para atravessar esse momento difícil. É interessante essa fala do senador, porque, obviamente, quando teve as primeiras mobilizações no país, questionando o próprio resultado eleitoral, aquelas reuniões também eram marcadas por orações, né? Pelo menos para os grupos que eram mais devotos a alguma posição cristã. Dessa vez a repercussão foi diferente, o ministro entendeu que, como estava em vias de decretar de fato o início do cumprimento da pena, a saída do Bolsonaro do condomínio poderia gerar ali alguma situação, pelo menos esse foi o argumento dado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o fato é que o Flávio Bolsonaro, na sequência do que foi dito nessa entrevista, ele falou que não está sendo nada discutido sobre dosimetria, né? O projeto que eles defendem é o projeto original, aquele da anistia ampla e restrita. E que não teve nenhum tipo de acordo antes
e não terá agora e não terá lá na frente, tá? O que eles querem, principalmente agora, depois com essa nova, com essa mudança aí de conjectura, né, que o presidente Bolsonaro agora está preso definitivamente, já no cumprimento da sua pena, não tem chance nenhuma, pelo menos da parte do PL, né, que ele está representando ali o PL, de fazer qualquer tipo de acordo. É por isso que ele quer que o projeto ele passe, que o presidente da Câmara destrave o projeto, libere e se tiver acordo para que o projeto seja votado a favor dos oposicionistas, que se tenha. Mas se não tiver acordo, que o projeto também seja colocado em pauta e que passe aí pelo crivo dos deputados e se não for aprovado, paciência, essa é a fala dita pelo Flávio Bolsonaro, tá? Então, nesse momento de entrevista coletiva aqui, ele também falou sobre essa questão de não ter acordo e que a dosimetria não se pensa de jeito nenhum. Esse não é o momento de se pensar nesse tipo de dosimetria. Vamos ver. Isso nunca foi, sempre deixamos bem claro que esse tipo de acordo nós não faríamos. O que a gente sempre pediu é que a democracia prevalecesse. O relator pauta o relatório dele, né, com a redação que ele bem entender, né, que ele diz já publicamente que é com relação à dosimetria, e nós vamos usar os nossos artifícios regimentais para aprovar a anistia. E aí o texto que vai ser aprovado, o texto final, vai para o voto. É isso que nós sempre defendemos. Pauta, inicia o processo, não temos compromisso nenhum com a dosimetria. O nosso compromisso é com a anistia e que vença quem tiver mais votos, como sempre foi, sem interferência de outros poderes. Então, nós temos, ao longo dos últimos meses, talvez, né, líder Marinho, tratado disso diversas vezes, tanto com o presidente da Câmara, quanto com o presidente do Senado, quanto com o relator, enfim, todos os esforços que nós, desde muito antes disso, a gente já está trabalhando pela anistia desde o início do ano. No sábado, inclusive, nós tivemos uma conversa com ele. Ele está consultando líderes, né? Eu pessoalmente liguei para o deputado Hugo. Ele está consultando líderes. Hoje ele teve uma conversa com o deputado Zuco. E todos nós aqui estamos fazendo o esforço possível, né? Conversando com outros líderes de outros partidos, inclusive, para que haja um consenso de que esse debate seja desinterditado. Como disse aqui com muita propriedade o senador Flávio, o que nós queremos é que o parlamento cumpra o seu papel. Né? Nós não abrigamos ninguém, nem queremos compromisso de mérito, nós queremos é que cada deputado possa, de forma livre, né, colocar de que maneira ele enxerga este problema. Nós defendemos a anistia e alguns defendem a dosimetria, que o voto vença e que o debate seja desinterditado. Não dá para o parlamento ficar à mercê, né, de um outro poder. E nós esperamos que isso aconteça essa semana ou na semana seguinte. Estamos trabalhando para que aconteça o mais rápido possível. Tanto é assim que a gente conversou aqui hoje também e não vamos adotar a estratégia de fazer obstrução, porque nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos que esse projeto ande e tantos outros aí que possam nesse momento ser debatidos melhor para o nosso país. Olha, eu não tive com ele, né, nesses dias. Amanhã eu vou lá visitá-lo junto com meu irmão Carlos Bolsonaro, né, para, enfim, conversar e saber como é que está com meus próprios olhos, né, a saúde dele e também pegar ali, obviamente, quaisquer orientações que sejam importantes, mas por apenas 30 minutos, né, enfim, é difícil, né, você entender que uma pessoa inocente está tendo um tratamento de presidiário, quando, na verdade, o que nós estamos vendo aqui no Brasil é que o Estado Democrático de Direito virou um grande defunto, morto, enterrado, e nós temos que fazer de tudo para resgatar a democracia no Brasil, porque tudo que foi feito até agora é completamente... Há quem diga que essa mobilização da oposição ela está muito mais ligada ao grupo próximo ao ex-presidente. Você viu ali um ex-ministro, né, também, o próprio filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que há uma divisão clara dentro da direita brasileira, mais ao centro, e que já consideram a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro uma página virada e que por isso acreditam que não se deve perder mais tempo com essa pauta, mas sim com a construção do que será o programa a ser defendido pelo candidato que representará as forças de direita no Brasil. Leia-se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que inclusive essa semana participou de um evento e estava lá na condição de governador, mas toda a fala foi praticamente ali de um candidato
a candidato à presidência da República. Sobre a questão do Bolsonaro, quem repercutiu também, à época, ainda na África, foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, Tiago? Falou sobre o assunto, na verdade foi questionado ali no momento de entrevista coletiva que teve depois de uma agenda que teve lá em Joanesburgo, e ele falou que não se comenta decisão judicial e penalidades que são estabelecidas, né, estipuladas pela Justiça Eleitoral, ou melhor, pela Justiça do Brasil, o STF, leia-se de passagem. Mas ele falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabe bem o que fez e por isso está colhendo os frutos que plantou. Vamos ver. Boa tarde. 6 anos atrás, o Jair Bolsonaro era presidente e o senhor estava na prisão. Agora, Não problema, não? Voltou. Agora, Jair Bolsonaro teve a prisão decretada. Queria saber que reflexão o senhor teve ao ser informado da notícia e das circunstâncias particulares com tentativa de inutilização da tornozeleira eletrônica. E queria saber também se o senhor acha que isso pode provocar algum retrocesso na melhoria da relação com o presidente Trump recente. Olha, a primeira coisa é que eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo o direito à presunção de inocência, foram praticamente 2 anos e meio de investigação, de delação, de julgamento, ou seja, então a Justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Então, eu não tenho mais comentário a fazer. E sobre o presidente Trump, ele teria reagido dizendo uma pena? Eu acho que não tem nada a ver. Acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa justiça decide. Muito bem, está aí a fala do presidente Lula, ele disse que não ia comentar, mas terminou comentando. Comentando. Na condição aí de candidato a candidato à presidência da República, ele não resistiu. O jornalista foi muito inteligente, né, ao resgatar o cenário histórico, quanto ele se transformou, né? Porque Lula estava preso quando Bolsonaro estava ali ascendendo, né? Ou pelo menos politicamente, e veio a se tornar presidente. O jornalista queria dizer assim, a vida é uma roda gigante, né, presidente? Há algum tempo, há 6 anos atrás, ele era presidente e o senhor estava preso. Agora o senhor é presidente e ele está preso, né? Como é que o senhor se posiciona? Né? Se enganchou ali, porque às vezes a habilidade da pergunta, né, não é todo mundo que tem naquele momento ali de fazê-la de forma mais incisiva. Mas o fato é que ele conseguiu tirar aí um posicionamento do presidente. Vamos voltar aqui para Alagoas, porque Alagoas também está vivendo um momento diferenciado, inclusive com o cenário para 2026. Você já deve ter notado, em muitas entrevistas, o governador Paulo Dantas, quase sempre, ele reafirma que completa o seu mandato. E esta última semana não foi diferente. Mais uma vez, ele teve que rebater esses boatos, Thiago. Ele tem dito, essa semana especificamente, Marcos, é porque surgiram algumas notícias em alguns blogs, né, em alguns sites locais aqui de Alagoas, dando conta de que algumas falas do governador algum tempo atrás, inclusive a TV Gazeta, né, ele falou que vai entregar um trecho da L102 Norte ali na região de Guaxuma, por ali, até maio de 2026. Então, essa fala do governador foi interpretada por esses blogueiros como fosse uma ideia de que ele poderá deixar o cargo em abril, maio ali, porque é o período final para afastamento dos cargos para quem vai disputar uma eleição, aqueles que estão no executivo, e isso foi interpretado como uma fala de que lá na frente ele realmente iria sair. Mas ele está dizendo que não vai sair, reafirmou essa semana e classificou essas informações desses blogs como mentiras e como boatos. Vamos então ver o que é que o governador falou. Eu quero reafirmar o meu compromisso com o Palmeiras dos Índios, quero dizer mais uma vez que vou ficar até o fim da minha gestão, né, e repito todos os dias isso, porque agora alguns sites, alguns veículos começaram a dizer que eu vou sair, mas esses sites não têm compromisso com a verdade, porque o que mais vale na minha vida, e a minha história diz isso, é a minha palavra. Então, se eu estou falando isso todos os dias,
é porque realmente eu tenho um compromisso com o povo de Palmeiras de Alagoas de cumprir com o planejamento que foi delineado, né, que foi combinado, que foi pactuado com o povo, e para isso eu tenho que ficar até o fim e ficarei com muito orgulho, com muita satisfação, porque o Estado de Alagoas tem que seguir avançando. Detalhe importante é que isso foi uma entrega, né? Sempre ele tem feito essa agenda, né? Além do gabinete, uma agenda externa, e é onde ele tem o contato também com os jornalistas. E de acordo com o que tem se avaliado alguns analistas políticos, são essas entregas e essa forma incisiva de sempre falar sobre a sua gestão que tem influenciado positivamente em sua popularidade. É isso, Tiago? A popularidade do governador, Marcos, tem sido aferida pelos institutos de pesquisa e tem sido alvo de comemoração do próprio governador, tá? Então, nós fizemos uma análise com base nos últimos acontecimentos, né? No comportamento do governador, também no comportamento da gestão dele, e nós colocamos em tópicos aquilo que a gente imagina ser motivos, fatores que estão melhorando a popularidade dele. Nós queríamos colocar na tela, então, qual seria esses fatores que estão motivando, então, essa alta de popularidade do governador Paulo Dantas. Pacote de investimentos volumosos. A gente falou, tem dado aqui no Boletim Gazeta, aqui na programação da TV, essa novidade que ele anunciou recentemente, um pacote de investimentos aqui na Grande Maceió, mas não é só na Grande Maceió, tem investido também no interior. Essa semana esteve no Senador Rui Palmeira, por exemplo, anunciando investimentos na ordem de 3,5 milhões, enfim. São volumes assim grandes e que têm impactado a vida de muita gente ali. E as pessoas estão vendo essas coisas acontecerem. Então são pacotes de investimentos volumosos que o governador tem anunciado e as pessoas têm visto de fato que as coisas estão se concretizando. Isso tem revertido em popularidade para ele também. Além disso, o concurso público. Muita gente aguardando estar numa empresa melhor, mudar de vida, estar com um salário melhor. E uma oportunidade seria o concurso público, seria estar no quadro efetivo do serviço público. E aí o governador anunciou recentemente um pacote de quase 11 mil vagas disponíveis aí em concurso público ou em chamamento de pessoas que já fizeram concurso público lá atrás. Então, essa novidade também tem gerado uma expectativa positiva do governo na mente das pessoas. E a questão da folha de pagamento em dia. Nós sempre falamos que servidor público é que movimenta a máquina e tal, e se ele não receber o salário em dia, ele também não vai gostar de nada disso, tá? Então, recentemente o governador anunciou 3 folhas de pagamento aí nesse final de ano. Tem a questão do pagamento do 13º. Na última sexta-feira fez o pagamento da folha de novembro e agora, em dezembro, dia 19, ele vai fazer o pagamento, antecipar bem muito a folha de pagamento de dezembro, fechar o ano aí com 3 folhas, injetando 1,5 bilhão de reais na economia alagoana. Isso vai movimentar muito a economia local. E por isso, com folha de pagamento em dia, claro que a popularidade do governador também fica em alta. Geração de emprego, Alagoas tem despontado muito, sobretudo puxando por Maceió, muitos empregos sendo gerados, principalmente no turismo, em outras áreas também do setor de serviços, puxando mesmo essa engrenagem de geração de emprego e renda aqui para Alagoas. E também uma comunicação assertiva, né? O governador tem comunicado bem nas redes sociais, tem passado bem a mensagem que tem um governo assim eficaz, né? Coerente com suas atribuições, e tem se aproximado muito dos veículos de comunicação e feito uma comunicação assertiva, chegado à população com a mensagem correta, e as pessoas têm entendido bem o que o governo tem passado para a população, Marcos. Se soma isso, né, essa capacidade que ele tem, como você falou aí, da comunicação e muita transparência, né? O governo está dando muito acesso a você, cidadão, por meios digitais, para saber, entender o que é que está sendo feito, e de acordo com os dados apurados, inclusive pelo Real Time Big Data, todas as vezes que os governantes são muito transparentes em relação aos dados, o resultado é um retorno positivo da população, porque entende que, obviamente, a gente não está focado em picuinhas, em questões envolvendo o debate político pequeno, eleitoral, e falando de gestão pública, que é o principal. E os números indicam um pouco isso também, né, Tiago? Os números mostram aí, essa semana saiu essa pesquisa avaliando o governo do Paulo Dantas. O governo de
de Alagoas como classificado com 39% pessoas que acreditam com ótimo e regular 39%, juntando tudo 78%, né, uma avaliação positiva de 78% e 20% que disseram que o governo é ruim ou péssimo. 2% preferiram não responder e não sabem responder essa pesquisa. Vamos virar a tela para mostrar sobre outro aspecto dessa pesquisa do Real Time Big Data, mostrando a aprovação do governo Paulo Dantas. Quem falou que aprova 68%, 30% diz que desaprova e 2% não sabe ou não respondeu. Se você vê os 30%, são sempre os 30% que oscilam, né, como o número de oposição, possivelmente na capital, uma parte do interior, mas é os 30% que basicamente nas próprias pesquisas presidenciais, por exemplo, né, apontam nomes ligados à direita e à oposição também aqui no estado. 68% é um número muito importante, chegando a 70%, quer dizer, é um grande garoto propaganda, né, um cabo eleitoral para quem será o seu sucessor. Até agora, Renan Filho, que é ministro, tem dito que voltará para Alagoas para ser candidato ao governo. Temos agora, Marcos, um comparativo, né, das pesquisas. Né? A pesquisa foi feita em setembro e novembro. Em setembro, a avaliação do governo Paulo Dantas estava em 77% e agora subiu para 78%. O que justifica a queda de quem considerava ruim ou péssimo. Né? Tem também aí uma queda na desaprovação, 22% para 20% agora em novembro. Justamente, nós pensamos que essa mudança aí de popularidade e avaliação positiva do governo, justamente por aqueles motivos que nós colocamos ali. Geralmente, simplesmente o anúncio do concurso e do volume de o pacote de anúncio, né, de investimentos na Grande Maceió, por exemplo, são dois grandes acontecimentos do governo que devem ter impactado diretamente na avaliação do governo de Alagoas. Pois é, e só consegue fazer concurso público quem tem planejamento suficiente para saber o que é que isso vai pesar para o Estado no futuro e, consequentemente, dar conta a essa realidade, né? Bom, o Tiago Gomes vai continuar analisando e acompanhando todos os detalhes. Na semana que vem, a gente volta com mais informações num Boletim Gazeta especial. Queria agradecer sua presença e desejar um bom final de semana. Até a próxima, Tiago. Até a próxima, Marcos. Então, até segunda-feira do Boletim ao vivo. Né? Pois é. E agradecer a você que está conosco também aqui, desde esse horário todo, acompanhando toda a evolução desses números, questões de municípios, questões do Estado e também questões nacionais. Essa é a proposta do Boletim Gazeta especial. Queremos agradecer muito carinhosamente a sua audiência. Continue na nossa programação e segunda-feira estaremos de volta aqui ao lado da Thaís Cavalcante com o Boletim Gazeta. Até lá. Tchau.